Olá, querida, muito bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aqui é Sônia Fiuza, tenho estado ausente um pouco em razão de obras, enfim, algumas correrias típicas, eu creio, não é, de final de ano, mas junto ao pessoal do WhatsApp, que é mais fácil, eu tenho buscado interagir um pouco com alguns áudios, com oração, com mensagens, mas o nosso projeto de estímulo à leitura da Palavra de Deus só dá para ser em vídeo, né? Para poder, inclusive, compartilhar aqui no Facebook ou no YouTube. Estamos de volta, então, cutucando a bênção de Deus e o milagre que necessitamos da parte dele, amém? E fazemos isso com a leitura da Bíblia. Estamos no terceiro capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e chegando efetivamente ao final do capítulo 3, tá bom? Vamos partir para o capítulo 4, que é o último dessa carta tão maravilhosa, e dando então seguimento ao nosso projeto. Entraremos em 2021 lendo a palavra de Deus e absorvendo o quanto nos for possível absorver daquilo que Deus transmite através da Bíblia. O apóstolo Paulo fala assim no capítulo 3 da carta aos Colossenses: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes vós quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos,
Obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Capítulo 4. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também vós tendes um Senhor nos céus. Amém? Aqui no finalzinho do capítulo 3, o apóstolo Paulo ressalta algo que, nos dias atuais principalmente, é bastante interessante que a gente pense, não é? Na outra versão que eu vinha trabalhando, está dito, né, quanto à injustiça, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer injustiça, receberá a injustiça que fizer, pois não há acepção de pessoas. Ou seja, é um toma lá da cá igual, não é? Não se planta banana para colher laranja. Isso que ele está querendo dizer aqui. Aquilo que o homem semear é o que ele vai ceifar, é o que ele vai colher. E nesse caso, né, que é o versículo 25 do capítulo 3, que é o último versículo, ele está dizendo dessa condição da pessoa praticar a injustiça e sentir-se jamais imputada por aquela injustiça, aquele ato errado, equivocado, né, que ela está praticando. E ele vai tecendo, desde o versículo 18, orientações, conselhos às mulheres, aos maridos, aos pais, aos filhos e aos servos. Eu li o capítulo 4, o primeiro versículo, porque ali ele vai então falar dos senhores, não é? Porque os deveres e as obrigações que ele aqui relata são para todos, né? Eu acho assim interessante se pensar em algum momento que Deus possa passar a mão na cabeça de alguém, né? Na verdade, eu creio que as pessoas tenham dificuldade para entender a graça de Deus, a aplicação das misericórdias do Senhor, não é? E elas não percebem que há uma distinção entre as misericórdias de Deus e a graça de Deus e a prática da justiça, do senso de justiça delas, né? Tanto que em Isaías está dito sobre a justiça, nossa justiça, ser considerada por Deus como trapos de imundícia, né? Trapos de imundícia é coisa que não serve, né? Não preciso nem citar quais sejam essas imundícias, ou quais são os trapos, mas são coisas que não servem, que não têm valor. Então, a palavra de Deus fala conosco sobre a questão da justiça própria, que ela não tem valor. Mas não tem valor por quê, Sônia? Ela não tem valor porque é igual quando dizem, né, que como é quando a gente vai acusar alguém, a gente tem um dedo apontando para a pessoa e pelo menos 3 apontados para nós, não é? Quando o Senhor Jesus Cristo foi instado a emitir um julgamento quanto ao crime para a ocasião e a localidade cometido pela mulher adúltera, né? Ela foi pega em flagrante, ela estava adulterando. Eles devem ter armado uma cilada para ela e alguém deve tê-la denunciado e armaram uma situação e chegaram lá e a pegaram em flagrante adultério. Não foi só alguém dizer que ela adulterava, não é?
talvez o marido dela tenha denunciado, né, e tenha armado uma situação para que ela fosse pega. Então, o texto bíblico diz que ela foi pega em flagrante adultério e foi levada até Jesus, né? Creio eu que não foi assim, vamos pegá-la e levá-la para Jesus. Não foi isso. Eu creio que antes de chegarem até Jesus, eles a maltrataram, né? Eles devem ter feito todo um circo em torno daquela situação. Ela deve ter apanhado durante o caminho, deve ter sido arrastada pela cidade, deve ter sido xingada, cuspida e etc. E na trajetória, né, no trajeto deles, então eles viram que Jesus estava perto. E por Jesus estar perto, eles a conduziram até ele, aproveitaram a deixa para provocá-lo também, né, para, na verdade, envolvê-lo num ato que, ainda que houvesse uma lei, seria injusto a partir de quem estava invocando aquela lei, né? Que eram pessoas que cometiam também os seus crimes, seus pecados, né? Tanto é que ela não foi apedrejada conforme a lei dizia, e não foi porque Jesus falou assim, olha, quem não tiver pecado, né, atire a primeira pedra. Uma outra questão assim, que eu própria nunca pensei, mas eu entendo assim, de imediato, logo que eu acabei de falar aqui, é a conotação, né? Para aqueles homens, aquela mulher estava infringindo uma lei, né? A lei do adultério, que tinha ali as suas previsões, né? E nas suas previsões, quem fosse pego em flagrante adultério poderia ser apedrejado, morreria apedrejado. Mas Jesus retira a coisa da condição de humana, né, de lei, de justiça humana, e traz, né, e traz para diante da luz de Cristo, da luz divina, e coloca o caso debaixo da luz divina. E ali invoca naquelas pessoas a noção de lei divina. Porque se também formos pensar, né, matar também não podia, né, e ela seria morta. Então, o Senhor Jesus traz aquilo para Deus, né, e ao invés de chamar de crime, ele chama de pecado. E aí ele diz, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. No que ele diz isso, ficou tudo esvaziado, né, porque aquelas pessoas podiam até não cometer nenhum crime, mas com certeza eram pecadoras. E então ele invocou essa consciência interior e fez que todas as pedras que eram para ser lançadas contra a mulher adúltera fossem colocadas no chão e aquelas pessoas fossem saindo de fininho, não é? Eu vejo, sabe, querido, querida, que o Senhor Jesus talvez tivesse até um outro objetivo ali, e esse outro objetivo era de fazer que aquelas pessoas, no momento em que o Senhor Jesus, o próprio Deus, chega para elas, né, para aqueles homens, e dizem, né, sobre a figura do pecado, quem não tiver pecado, e óbvio que se não ficou ninguém, todos tinham pecado, eu creio que também havia uma perspectiva, uma expectativa, vamos chamar assim, no coração dele, que alguém não apenas depusesse as pedras, né, se desarmasse contra aquela mulher, mas estando ali diante de um mestre, um homem que para eles era apenas homem, mas quem caminhava com ele via que ele era muito mais do que homem, ele era o próprio Deus aqui na Terra, ainda que ele se apresentasse como filho de Deus, né? Ele era efetivamente Deus. O apóstolo João, né? O apóstolo João que escreveu o Evangelho segundo João diz que ele era Deus. Ele deixou a sua glória de Deus no céu e veio para a Terra, né? Ele pisou, Deus pisou aqui na Terra. Eu acho isso maravilhoso de se pensar.
Deus pisou aqui na terra. E aonde Deus coloca os seus pés é santo. É santo. Por isso, nós precisamos pensar no que se refere à terra, né? A terra precisa de Cristo. Senhor, venha de novo aqui, né? Lá no livro de Êxodo, no Antigo Testamento, está que Deus ouviu os clamores das pessoas que estavam cativas ali no Egito. E ele desceu à terra. Ele desceu à terra para ouvir melhor, para saber melhor. E quando ele enviou Jesus, foi a mesma coisa, ele desceu para saber melhor. Então, ali com aqueles homens, ele estava sabendo melhor sobre essa confusão de justiça, de crime e de pecado, que naquele caso lá e na maioria dos casos aqui no nosso dia a dia, não se considera. As pessoas consideram crime, não consideram pecado. Mas existe algo maior do que crime, que é pecado. E o pecado é sempre, primeiramente, contra Deus. Que é um negócio assim interessante, né? Porque nós cometemos pecado contra Deus e contra as pessoas, contra nós mesmos também. O filho pródigo, né, que foi a parábola que Jesus contou, e aí não dá para fugir a essa sentença que eu acabei de falar, né? Jesus diz que ele chegou diante do pai dele, e antes de chegar ao pai dele, ele estabeleceu que ele falaria com o pai. E ele chegou diante do pai e falou aquilo que ele determinou em seu coração que falaria: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não é? Que ele poderia dizer assim: não, eu pequei contra o Senhor, e não fazer menção a Deus. Ou ele poderia fazer menção a Deus e não ao Pai. Mas o pecado, ele é tanto contra Deus, contra quem nós imputamos alguma dor, algum sofrimento, algum prejuízo, não é? Isso tudo que nós vemos hoje, nós podemos dizer isso. As pessoas não param de praticar os seus crimes porque elas não acham que os seus crimes, na verdade, são pecados, não é? Até porque quando nós vemos os mandamentos de Deus, lá estão os crimes que, segundo a nossa lei, são crimes, né? Na verdade, lá estão os pecados que, na nossa lei, são crimes, mas eles devem ser considerados pecados. E quando nós tivermos essa visão de pecado, nós não cometeremos mais crimes. Eu especulo assim, eu creio nisso, que nós vamos passar a respeitar o direito do outro, a vida do outro. Se formos autoridades, nós vamos ser as autoridades que Deus nos levantou para ser, nos deu autoridade, né? Nós vamos ser, se nós colocarmos no nosso coração que acima de qualquer coisa nós estamos pecando, e pecando contra Deus, né? Eu gosto muito quando o rei Davi, ele, por 2 ocasiões pelo menos, ele teve a oportunidade de fazer alguma maldade contra o rei Saul, que estava enciumado com Davi pelos dotes, pelas qualidades de Davi que Saul não tinha. Então, ainda que o Saul tentasse matar o Davi, em uma das ocasiões, pelo menos, o rei Davi virou e explicou, né? Eu não vou tocar no ungido do Senhor. Por que ele falou isso? Ele falou isso porque ele teria consequências da parte de Deus se ele fizesse aquilo. Ele estaria pecando contra o Senhor, né? Quando a Bíblia nos diz, nos recomenda, nos orienta no trato com as autoridades, né? Ela também diz isso. Ela nos remete para essa convicção de que vamos estar levantados contra Deus se nos levantarmos contra as autoridades. Mas aí você talvez diga assim: Sônia, mas você está defendendo gente grande e gente pequena está ficando para trás. Não, não estou fazendo isso. E quando você lê a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses,
esse capítulo 3 que nós findamos hoje, onde ele emite orientações às mulheres, aos maridos, aos pais, aos filhos e aos senhores e aos servos, né? Os servos também ele emitiu, né? Quanto aos servos, ele diz para que eles não sejam bons servos apenas na presença dos seus senhores, mas eles sejam principalmente excelentes servos quando os seus senhores não estiverem por perto, não é? E os senhores sejam senhores dignos e sabedores de que sobre eles tem um Senhor que é Deus, ou seja, não se sintam tão poderosos, tão soberanos, com capacidade e habilidade e autorização, vamos chamar assim, para pisar nos seus servos, porque você tem um Senhor que vê tudo, não é? Então, aqui está dito também quanto às pessoas de um modo geral. A mulher, como ela deve se comportar com respeito ao seu marido, né? Ele diz, vós mulheres estáis sujeitas, né? Sujeitem-se aos seus esposos, tratem bem os seus esposos, né? Sejam mansas, sejam carinhosas, sejam cuidadoras da casa, dos filhos, da alimentação de todos, não é? Porque Deus fez a mulher para que ela seja auxiliadora do homem. Então aqui ele está enfatizando isso, né? A mulher que é auxiliadora do seu esposo está sujeita a ele, porque a missão é dele e ela é auxiliadora dele na sua missão de homem, na sua missão de líder. Ele é o cabeça da mulher. Cristo é o cabeça dele, né? Então, não tem ninguém podendo fazer o que bem entende porque não tem alguém sobre si. Eu gosto muito na indumentária dos judeus que eles usam kippah, né? O kippah fica aqui na cabeça, não é para enfeitar a cabeça, é para sinalizar que eles têm alguém sobre eles. Esse alguém é o Deus Jeová, é o grande e poderoso Eu Sou, o grande El Shaddai. Amém? E aí aqui ele fala quanto aos maridos. O que os maridos têm que fazer, Sônia? Maridos, amai a vossa esposa. Não seja um espancador, não seja um tirano, não seja malvado com a sua esposa. Eu sei que talvez as feministas agora fiquem aborrecidas comigo, mas a mulher é o sexo mais frágil, sim. Se um homem decide dar um soco numa mulher, ela cai dura, não é? Ah, Sônia, mas tem mulher que luta Muay Thai e outras lutas marciais que, enfim, dão a elas condição de se defenderem. Ainda assim, a mulher é um sexo frágil, não é mesmo? Agora, uma coisa também depende da outra, né? Quando uma mulher peita o marido, ela está invocando nele um bicho que de fato está ali dentro guardado, né? A mulher com a sua doçura, né? Deus nos fez assim. A parte mais lindinha do casal é a mulher. E Deus nos fez assim para que a gente seja o fiel da balança, para que a gente possa, como auxiliadora, ajudar o marido a caminhar e a exercer a liderança dele, que não é apenas junto aos seus, junto aos filhos e à esposa, também é no seu trabalho, né? Então, aqui está o conselho: vós maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Não bata na sua mulher, meu querido, em nome de Jesus. Não xingue a sua mulher. Tem ofensas, tem gritarias que doem muito mais do que um tapa. Mas o tapa também dói. Nem uma coisa nem outra. Não faça isso, porque você estará simplesmente em pecado contra Deus. Porque a mulher foi dada a você para que você a ame e você a respeite,
para que ela seja a sua auxiliadora. Mulher, respeite o seu marido. Não traia o seu marido. Não irrite o seu marido, querendo vingar-se dele, retirando dele o sexo, porque ou ele vai procurar uma pessoa fora de casa, ou ele vai fazer alguma outra coisa que você certamente não vai querer. E em nome de Jesus Cristo, não queira colocar uma outra mulher para fazer no seu lugar o que é você como esposa quem tem que fazer. Amém? A palavra de Deus, inclusive, diz quanto a isso, né? Que o esposo e a esposa não se neguem um ao outro, a menos que seja para algum propósito espiritual, fazer algum jejum, né? Algum propósito diante de Deus. Mas a Bíblia diz que tem que ser rápido, para que voltem rápido um para o outro, porque o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem pertence à mulher, para que o inimigo não vos tente e as vossas orações sejam interrompidas. Amém? Em nome de Jesus. E os pais, para que não irritem os filhos. Como é que o pai irrita o filho, né? Os pais irritam o filho, batendo. Tem pai que bate quase que para matar o filho, né? É pai que passa o dia inteiro proibindo. Pai que não transmite confiança. Pai que não quer que o filho cresça, que tolhe o filho, quando na verdade a gente tem que estimular, a gente tem que incentivar. Inteligência é algo que nós nascemos com ela, né? Deus nos traz da fábrica com um certo nível de inteligência e no nosso viver nós vamos desenvolvendo. E os pais são responsáveis pelo desenvolvimento dessa inteligência. Amém? Não irriteis os vossos filhos, impedindo que eles cresçam. Filhos, não tratem os vossos pais com desrespeito, porque o único mandamento que tem promessa é o que diz: filhos, honrai pai e mãe. Se os seus pais estão enfermos, cuide deles. Se os seus pais envelheceram, cuide deles, que quando terminar a vida deles, você ainda vai ter vida para viver. Mas se você os abandonar, certamente depois você vai ficar entristecido, entristecida. Então, honre seu pai e sua mãe. Amém? E aí, no capítulo 4, o primeiro versículo que eu li, né? Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade. Não roube o salário do seu trabalhador. Não deixe de pagar o que você deve aos seus funcionários ou ex-funcionários. Nós precisamos parar com essa coisa de achar que quanto mais temos, mais devemos ter, não importa de onde que vamos tirar. Se vamos tirar o leite de uma criança, se vamos tirar a merenda escolar, nós temos que parar com isso. Aqui eu pego senhores e também amplio para empresários. Empresários, abram mais postos de trabalho, contribuam para o crescimento do seu país, porque os trabalhadores contribuem com a força de trabalho. Amém? Você ganha com o trabalho dos seus funcionários, mas você tem que remunerá-los. Não usurpe aquilo que é dos outros. Não aceite corrupção e não corrompa ninguém. Em nome de Jesus. Porque você tem um Senhor acima de você. Amém? E conforme está dito no versículo 25, a injustiça feita é punida, muitas vezes, com a própria injustiça que é recebida. Né? É aquele caso da pessoa que matou, alguém vem e mata. Sônia, você está falando de olho por olho, dente por dente? Não. Eu estou dizendo que quando nós plantamos laranja, nós recebemos laranja. Não tem jeito de recebermos abacate ou abacaxi, é laranja. Então, andemos conforme a Bíblia nos diz para andar. Amém? Hoje é 26 de dezembro, ano 2020, um ano muito difícil, um ano em que todas as pessoas de A a Z foram afetadas por decisões tomadas por senhores, tomadas por pessoas com grande poder aquisitivo,
com muitas facilidades em suas vidas e que de repente não têm a menor noção do sofrimento humano, a menor noção do quanto as pessoas, enfim, menos providas de recursos passam, pessoas que sofrem com doenças porque não têm condição de comprar um medicamento, não têm condição de ir a um médico, até mesmo a um hospital público, aonde, inclusive, muitas vezes nessa pandemia nós vimos que lhe foi negado o atendimento ou foi negado o medicamento, né? Aí nós dizemos, senhores, prestem atenção quanto ao que vocês estão fazendo contra as pessoas, principalmente aquelas que não estão no mesmo nível que vocês. São pessoas que trabalham, que vão à luta, pessoas que estão buscando viver do modo mais correto possível. Pensem nisso, porque a injustiça feita trará injustiça também aos que a fizeram. Em nome de Jesus eu vou orar. Papai, em nome de Jesus, eu quero aqui neste momento louvar e engrandecer o nome do Senhor por mais um dia em que tivemos a oportunidade de gravar esta mensagem e deixá-la aqui no Facebook, aqui no YouTube, no WhatsApp, junto às pessoas com as quais eu tenho interagido. E eu peço ao Senhor bendito Deus que esta palavra surta efeito no coração, na mente, na vida de cada pessoa que acessá-la. Que o Senhor mesmo faça que ela ganhe espaço junto às pessoas, se achegue às pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Pai, para que o teu nome seja engrandecido e exaltado. Abençoa, Deus Santo, a nossa nação, o Brasil. Abençoa os homens de poder dessa nação, os homens que estão investidos de autoridade nessa nação. Abençoe os empresários, ó Pai querido, dá a eles a visão de que são pessoas privilegiadas, assim como os agentes públicos na nossa nação, que são pessoas que têm uma gama de benefícios que jamais o setor privado, os funcionários têm. E ainda assim, deixam de atender corretamente o cidadão que contribui com seus impostos e que aguardam um bom atendimento, não apenas pelos impostos que são pagos, mas porque eles nasceram aqui. E como todos os demais brasileiros, os cidadãos brasileiros, todos eles, e até os estrangeiros, têm direito a habitar esta terra. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, as empresas brasileiras. Conceda, meu Deus Santo, a elas a condição de não fecharem suas portas. Conceda a elas a visão de que é lutando contra o mal que elas vão vencer e patrocinar o bem nas suas vidas e na vida de outras pessoas. Retira do nosso meio o egoísmo, Pai. Retira do nosso meio o medo, o pânico, a depressão, a angústia. Retira do nosso meio as doenças. Pai, em nome de Jesus, paralisa, em nome de Jesus Cristo, a trajetória do Covid-19. Vai repreendendo, Deus, todo o mal que porventura passe pela mente das autoridades mundiais e globais, Pai. Que elas coloquem a mão na cabeça e que elas vejam que toda injustiça feita terá a injustiça como prêmio. E depois, a justiça do Senhor, que é justa. Pai, em nome de Jesus, abençoa as pessoas que estão internadas nos hospitais, vitimadas, diagnosticadas pelo Covid, pelo câncer, pela hemorragia, pela pneumonia, pelas doenças da pele, pelas doenças dos ossos, pelas doenças nos olhos, no coração, no pâncreas, nos rins, no intestino, no estômago, na boca, no aparelho auditivo, no nariz, na garganta, na boca, na pele, nas unhas, ó Senhor, nos tornozelos, nos joelhos, nos pés, nas mãos, ó Pai querido, nos cabelos, ó Pai querido, em nome de Jesus, vai repreendendo toda forma de doença, Pai, eu te peço com respeito a essas vacinas que estão sendo, ó Deus, apresentadas. Jesus querido, neutraliza todo o mal e repreenda todo o mal que porventura possa conter qualquer uma delas que seja. E eu te peço, Pai, não apenas pelos brasileiros, mas eu peço por todos os seres humanos, porque o Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e tudo que nela se contém.
Todos os seres humanos, ó Pai, eu creio que são do Senhor. E é o Senhor quem determina dia e hora de morrer e de nascer. Eu peço que o Senhor esteja tomando conta dos idosos, o Senhor esteja cuidando da saúde deles, ali nos asilos, nas suas casas, nas ruas, os moradores de rua, que o Senhor tenha misericórdia deles. Pai, que o Senhor visite os manicômios, os presídios, que o Senhor visite os orfanatos, que o Senhor visite os hospitais, todos os hospitais privados e públicos. Ó Senhor, visita em nome de Jesus os governantes. Coloca a tua mão, Senhor meu Deus, sobre seus cérebros. Oh, Pai bendito, sobre seus corações. Oh, aleluia. Repreenda, Pai. Repreenda, Senhor, todo mal. Todo mal, fecha as brechas. Oh, Deus, traz constrangimento. Assim como hoje, Senhor Deus, aqui nesta mensagem, eu tive a visão, Pai bendito, de que ali, naquela história da mulher adúltera, se considerando crime, na verdade é pecado. Aqueles homens que queriam apedrejá-la como criminosa e, na verdade, ela era pecadora e eles também. E estes homens que estão sobre nós, meu Deus, em toda a face da terra, são também pecadores. Toca-lhes, ó Senhor, com o teu Espírito. Paira o teu Espírito, Senhor, meu Deus, sobre a face das águas nesta terra. Repreenda o maligno, Pai. Dá ordem a respeito da tua criação, Senhor. Os animais que estão sendo atacados, as matas, as florestas, os rios, os mares, as crianças, os casais, as famílias. Oh, Jesus querido, vai repreendendo todo o mal. Nós dependemos de Ti e descansamos no Senhor. Para a Tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Eu quero hoje também que você faça uma oração de entrega da sua vida ao Senhor. Os dias agora não são bons e nem são fáceis. Está perto a volta do Senhor Jesus. Assim como já estamos no meio de grandes problemas que têm afetado todas as famílias em toda a face da terra. Eu creio que você percebe isso. Não sou eu a única pessoa a perceber. Eu peço a você, em nome de Jesus, faça agora comigo uma oração. Diga assim: Senhor meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, diga o seu nome completo para o Senhor. Ele sabe quem é você. Mas no reino espiritual nós temos à nossa volta, além dos anjos do Senhor, também os demônios. Amém? Eles não sabem o seu nome, mas Deus sabe. Como os demônios não sabem, fale. Eu, fulano ou fulana de tal, declaro com os meus lábios que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Declaro com os meus lábios que eu aceito Jesus Cristo como meu único e meu suficiente Salvador. E declaro que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. A Ele eu entrego a minha vida, todo o meu ser eu entrego a Jesus. E eu declaro meu libertador e meu Senhor. Pai, eu abro mão de todo o pacto satânico que eu fiz, de todo o pecado que eu já cometi até aqui. Eu te peço perdão nesse momento. Eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida para que eu seja encontrado e encontrada em paz com o Senhor. E peço a Deus que o Senhor prepare lugar para mim junto a Ti, que eu não pereça junto com os que não estarão na Tua presença para toda a eternidade. Abençoa minha família, Senhor. Traz sobre nós o Teu Espírito Santo, em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amado e amada. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha compaixão de ti e te dê a paz. Em o nome de Jesus Cristo. Se você estiver agora com alguma enfermidade, eu declaro neste momento que todo o mal caia por terra contra a vida dessa pessoa. Está repreendido agora todo o mal
toda a hoste de Satanás, todo o exército do inferno está repreendido na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Tchau, tchau.